como fazer o setup de um framework de mock chamado Mock.K, muito famoso, que é utilizado em projetos multiplataforma mobile. E aí, saberes fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, a gente vai estar vendo como é que a gente vai pegar esse projeto setup que a gente está criando, que eu estou criando várias branches, né? Eu criei um projeto esqueleto, depois criei uma branch com o view model, né? A gente compartilhando o view model, e agora eu vou criar mais uma branch compartilhando agora tudo isso mais o Mock.K, que é um framework de mock, né? Para a gente mockar dados quando a gente quer fazer teste a nível do common, né? Onde a gente vai compartilhar aquela parte compartilhada, a parte shared, certo? Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, adicionar as dependências de teste. Isso vai ser um bônusinho também, já vou adicionar as outras dependências de teste também dentro do common, e aí a gente já vai ter isso também disponível quando a gente quiser fazer testes como se fosse testes unitários, né? Usando assert, né? Assert equals e blá blá blá, por aí vai. A gente vai adicionar as dependências do Mock.K. Vou mostrar também para vocês, para quem ficar até o finalzinho, duas páginas bem bacanas, onde a gente pode pegar vários exemplos de várias coisas que a turma já testou e colocou disponível para a gente. Isso é muito legal, você vai ter meio que uma página de consulta, fica aí até o final que vai valer a pena. Como fazer, aí depois a gente vai fazer o sync no build gradle, né, para ele pegar todas as dependências, e aí a gente vai criar um exemplo, um teste de exemplo, né, e vou detalhar alguns métodos bacanas que o Mock.K já nos disponibiliza, que no início, se você não souber como é, você se sente meio perdido, então isso vai te ajudar também nesses teus primeiros passos aí, usando um framework de mock. Então vamos lá, primeiro passo, a gente vai adicionar as dependências de teste, então já deixei preparadinho aqui para a gente não perder tempo. Vamos lá dentro da nossa classe de dependencies. Se você não sabe por que eu tenho isso aqui, vou deixar um link aqui para um card onde você vai poder olhar aí na sequência, ou até mesmo antes desse daqui, onde você aprende a criar o build source, que é onde a gente centraliza as dependências do nosso projeto. E aí você vai entender por que isso é legal, certo? Senão você vai ficar meio perdido. Mas para não chatear quem já está me seguindo, fica aí o link para quem está caindo de supetão aqui. Bem, mas dá para acompanhar de qualquer maneira. Vamos lá, a gente vai criar duas dependências, né? Uma delas, deixa eu colocar minha imagem aqui para o lado. Olha como as letras estão grandes, porque eu sei que está olhando o celular. Então, ó, smash nesse like aí. A gente vai criar uma dependência aqui que se chama uma dependência de anotação, né? Test annotations, para a parte de common, de compartilhado. E a gente vai criar uma... Eita, eu até inverti aqui, ó. Que legal que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Eu fiz o inverso aqui, ó. Coloquei um ali quando na verdade o que eu queria era o outro. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, só para fins de... para ficar tudo certinho, corretinho, né? Então nem tirei esse cara daqui, vamos tirar esse cara daqui. Tá bom? Fazendo aqui a live para vocês. Pronto. Essas duas dependências você vai ter que definir dentro do objeto de teste, né? E aí você vai passar a versão de Kotlin, a sua versão atual, que a gente já definiu mais para cima. Posso até dar um pulinho nela rapidamente, só para a gente ver. Ela está por aqui, olha aqui, ó, versão de Kotlin, tá vendo? Pronto. Aí a gente vai fazer referência a essas duas coisas, e aí a gente vai precisar de mais duas dependências, que são essas dependências de Mock.K, certo? Mock.K está aqui, ó. Você vai precisar do core e você vai precisar do common, certo? Aí você vai definir essas duas dependências aqui. E essas duas versões, vou pular dentro delas rapidamente, são essas duas aqui, ó, que você vai ter também à sua disposição. Não se preocupe com o código agora, no finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar onde é que você vai buscar esse código, esse template 0800, certo? E aí você me deixa uma estrelinha, um like, porque é sua única contribuição para me dar a entender que está te agregando valor, certo? Porque eu tenho certeza que algo assim você só vai receber em cursos pagos. Então aqui eu estou te dando isso de bandeja gratuitamente, e a única coisa que eu quero em troca é um like para eu entender que isso está valendo a pena, certo? Bem, feito isso, dado que a gente terminou isso aqui, vamos voltar agora para o nosso passo a passo, para a gente ver o que é que a gente tem que fazer na sequência. Pronto, agora a gente tem que adicionar isso aqui no nosso build gradle e aí fazer o sync, certo? Então vamos lá, deixa ele aqui aberto para a gente também, já com as letras bem grandes. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar por esse carinha aqui, ó, que é o nosso common test, e aí a gente vai adicionar esse bloco de dependências. Provavelmente se você chegou aqui nesse vídeo, assim, caiu aqui de supetão, você já vai ter essas duas dependências aqui, que foram conteúdo das aulas anteriores, e aí você vai adicionar essas quatro dependências aqui, ó. Você vai adicionar o Kotlin Common, o Kotlin Annotation, aí o Mock.K Core e o Mock.K Common, certo? Uma vez que você fez isso, você vai precisar alisar aqui o elefantinho, ou então vai aparecer aqui um link dizendo aqui, Sync Now, aí você synca o seu projeto para você ter essas dependências, beleza?
você aguarda um momento e assim que ele fizer o 5, você vai estar apto a criar o teste de exemplo. Eu estou criando esse teste de exemplo aqui, para você já ter um ponto de partida, porque com a ideia do canal é agregar valor. Então, like, subscribe para tu não perder os próximos vídeos, certo? Bem, vamos lá. Fizemos o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora vamos bater o ponto 4, que seria criar realmente uma classe exemplar, né, para você ter um ponto de partida, criar exemplo de teste, que é essa classe aqui, que eu me encontro atualmente. Então vamos lá. Onde é que essa classe reside, certo? Vamos lá, você vai chegar aqui, dentro de Common Test, e aí dentro da sua estrutura de pacotes, você vai criar ou um pacote específico, ou então eu coloquei aqui apenas para fins didáticos, dentro desse pacote aqui no finalzinho, tá vendo? Coloquei ele aqui dentro, criei essa classe, que é essa classe aqui que a gente está vendo. Só para você entender onde é que essa classe vai residir quando você criar os seus testes. Bem, aí eu estou criando uma classe aqui, fictícia, só para eu ter alguma coisa para poder mostrar aqui para você. Imagina que isso poderia ser um modelo, poderia ser um repositório, sei lá, o que fosse que você fosse testar, estaria aí, certo? Da disposição. Aí você ia criar uma instância desse cara aí. No caso aqui, eu defini ela aqui mesmo inline, só para a gente ter isso mais fácil, visualizar mais fácil e não perder muito tempo. É uma classe que retorna o tempo atual e para ser bem simplório, eu estou retornando aqui uma string fictícia que está dizendo aqui 12 horas, certo? No caso, poderia ser qualquer outra coisa. Use a sua imaginação aí agora para você poder me acompanhar. Aí eu vou criar o primeiro teste aqui, porque o que importa é justamente isso aqui que eu vou explicar para vocês. Como é que você moca a classe? Para isso, tem um métodozinho que quando você usa mock_k, você passa aqui, entre esses, não sei como é que se diz isso aqui, esses parênteses aqui, a sua classe que você quer mocar, e aí ele já mocou a classe, certo? Então já tem um mock dessa classe. Bem, aí você vai fazer o quê? Você vai dizer agora o que é que ele vai retornar a cada método que ele chamar. Vamos supor que você tivesse vários métodos aqui, nesse caso eu só tenho um. Mas eu estou dizendo aqui, para todos, aí eu passo o clock.getCurrentTime e estou dizendo aqui, toda vez que ele chamar esse método, me dá o tempo corrente, tu vai retornar para ele, 13 e 15, certo? Você poderia fazer isso para todos os métodos que você tem e aí ia montar seu cenário para você poder elaborar aquele use case, certo? E aí sim eu chamo o clock aqui, e pego o resultado. Imagine agora, isso aqui é muito simples, certo? Mas imagine que quando você chama certos métodos, alguma lógica de negócio acontece e o resultado final é alterado do resultado A para o resultado B, e aí você quer checar isso aí, se ele realmente está fazendo isso aí, certo? Então, eu chamo ele aqui, ele vai me retornar esse tempo. E agora vem duas coisas bacanas. Você pode verificar duas coisas com o mock_k. Você pode verificar tanto se ele realmente chamou esse método. Vamos supor que você chama esse método getCurrentTime. Dentro dele tem vários outros métodos. E aí você quer olhar, verificar se ele realmente percorreu aquele circuito, né? E chamou um método específico. Então você pode fazer isso aqui dizendo aqui, o clock getCurrentTime, ele chamou esse cara, esse verify vai só olhar se ele chamou o método, não se o resultado veio correto ou não, certo? É só para verificar se ele seguiu aquela sequência lógica que você imaginou. Uma vez que ele passou por aí, você vai acertar o resultado. Você vai dizer, ok, o resultado final desse cara foi realmente 13 e 15, e você passa o time aqui. Aí ele vai passar o teste e vai dizer que está tudo ok. Se eu rodar esse teste aqui, vamos rodar ele rapidamente para ver o que acontece. Não sei se ele vai demorar um bocadinho porque eu estou gravando. Geralmente ele demora mais um pouquinho quando eu estou gravando. Mas aí ele passa e vai exibir o resultado verdinho também. Eu falei para vocês que quem ficasse aqui até o final ia ganhar um bônus. Qual é esse bônus? Duas coisas. O site oficial do mock_k, mais um site bacana que você vai pegar muitos exemplos de coisas que você vai mocar no seu dia a dia e não vai saber como fazer. Mocar uma classe de tempo, mocar uma classe daquilo outro. E vamos deixar esse teste rodando aqui porque ele está precisando de um tempinho. E vamos dar um pulo enquanto isso lá no site. O site oficial é esse aqui, o mock_k.io, e aí você tem tudo assim, bem moidinho, explicadinho as coisas, né? Mas aqui ele não dá muito exemplo prático, tá? Aqui é mais coisa de configuração. O teste passou, já a gente volta lá e dá uma olhadinha. E aí, enfim, tem várias coisas aqui que você pode ir olhando. Tem alguns exemplos bem fáceis, assim, bestinhas, mas os exemplos bons mesmo você vai encontrar aqui, Você vai pesquisar por Mock All the Things e aí você vai encontrar esse site com esse carinha aqui na frente, e aqui ele tem vários exemplos de várias coisas, de como você poderia mocar certas coisas. E isso aqui é que é bacana, isso aqui eu acho muito bacana, certo? Agora, se você está preocupado com o código, relaxa aí, porque ele vai estar disponível 0800 para você. Eu falei para você que você ia poder pegar o código 0800 aqui desse GitHub bonitão. Então vamos dar uma olhadinha nesse GitHub
para não ficar devendo nada a você, certo? Deixei até um jeitinho de como você dar um like aqui, deixar uma estrelinha para mim, porque se você curte esse projeto, me dê esse reconhecimento chegando aqui, onde eu tô com o mouse over lá em cima, ó, e tá com estrelinha aí, porque você vai me dá aquele reconhecimento que isso está te agregando valor, que é um conteúdo valioso, que eu devo continuar trazendo conteúdo dessa maneira aqui para vocês, certo? Se você quer fazer network, não me canso de dizer, tem 2 links bacanas aqui, um para o Telegram, para você ter um contato mais direto à minha pessoa e aos outros membros de lá do grupo também, e aqui o link para o Discord, onde você vai ter um conteúdo mais elaborado, mais seleto, mais organizado, que você vai poder usar também durante seu desenvolvimento, certo? Durante sua carreira. E aqui a nível mais de System Design, um tech blog que eu estou começando agora, que se chama Bug on Software, que eu estou tentando desmistificar desenvolvimento de software, analisando problemas vivenciados na prática, coisa que você não vai encontrar por aí em faculdade nenhuma, certo? Realmente coisa vindas da prática. E aqui já estão os 2 primeiros vídeos que eu estou agendando, então você já tem a oportunidade de me acompanhar aqui no canal para não perder nenhum vídeo aí da série e poder maratonar isso aí comigo, certo? Fica aí essa dica.